Sabe aquela sensação de que algo não está certo, mesmo antes de você ver qualquer coisa? Era exatamente assim naquela noite. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta, rodeada por árvores altas e escuras, uma neblina baixando como um manto pesado. O silêncio era sufocante, e o único som era o ruído do motor do meu carro, que parecia ecoar pela floresta ao redor. As sombras das árvores se alongavam, criando formas estranhas e inquietantes. Eu sempre fui cético, mas naquela noite, algo na atmosfera me fez sentir um medo profundo, quase instintivo. Minha rotina era simples: saía tarde do trabalho, pegava aquela estrada isolada e seguia para casa. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Não sei se era o ar pesado ou o jeito como o vento cortava por entre os galhos, mas havia algo sobrenatural no ar, algo que eu não conseguia explicar. O tempo parecia ter parado. O caminho, que normalmente era familiar, de repente parecia mais longo e mais sombrio do que nunca. Eu me convenci de que era tão cansado, mas havia uma pontada de terror crescendo no fundo da minha mente. Era como se algo estivesse me observando. A sensação ficou tão intensa que eu comecei a olhar pelo retrovisor e pelos lados, tentando ver o que poderia estar me causando aquela ansiedade. Meus olhos varreram as árvores, mas tudo o que eu via eram sombras. Mesmo assim, eu não consegui me livrar da sensação de que algo além da minha compreensão, estava lá, escondido nas sombras, à espreita. E eu senti que aquela estrada não era mais apenas um caminho para casa. Ela estava me levando direto para algo que eu não queria encontrar. Meu nome é Tiago, e eu sempre fui um cara normal, daqueles que não acredito muito nessas histórias de terror. Trabalho como eletricista em uma cidade pequena, o que significa que estou habituado a resolver problemas práticos, nada de fantasias ou superstições. Minha vida era simples: trabalho, casa e, de vez em quando, um churrasco com os amigos. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Minha mente, que antes era racional, foi marcada por algo que não consigo esquecer, por mais que tente. Naquela noite, eu estava sozinho no carro, como de costume. Não costumo viagens acompanhadas, e isso nunca foi um problema para mim. Sempre prefiro o silêncio depois de um dia cheio. No entanto, o que começou como uma viagem tranquila, aos poucos, foi se transformando em um pesadelo que eu jamais imaginaria viver. É estranho como a minha solidão, algo que antes me acalmava, naquele momento parecia ser pior inimiga. O medo, a ansiedade e o terror passaram a se misturar, e eu me senti cada vez mais vulnerável. O único companheiro que tive naquela noite foi meu velho carro, um Gol 98, que já estava comigo há anos. Ele sempre foi confiável, mas aquela noite parecia diferente, como se estivesse compartilhando do meu desconforto. Eu sabia que algo estava acontecendo, só não sabia o quê. O que me aguardava lá fora, naquelas sombras, era algo que ninguém poderia prever, algo que mudaria minha vida para sempre. Foi então que, de repente, vi algo no meio da estrada. Era difícil descrever com precisão, mas parecia um animal grande, parado ali, imóvel. O farol do carro iluminou apenas uma parte daquela figura, e o resto se escondeu na escuridão. Meu coração disparou. A primeira coisa que pensei foi que era um cachorro, ou talvez um lobo, coisa rara naquela região, mas não impossível. Eu reduzi a velocidade, mas o medo começou a se infiltrar. Algo naquela criatura estava fora do normal, e o silêncio da noite se tornou ainda mais assustador. Enquanto eu me aproximava, meus olhos tentavam ajustar o foco, tentando entender o que eu estava vendo. Não era só um animal, era algo maior, mais grotesco. Seu corpo era desproporcional, com músculos estufados e pelos negros que refletiam a luz dos faróis. Seus olhos, brilhantes e vermelhos como brasas, fixaram-se nos meus. A sensação de terror foi instantânea. Aquele ser não era apenas assustador, era um predador,
e de alguma forma eu sabia que não estava ali por acaso. Ele estava me esperando. Meu corpo congelou. A criatura não se movia, mas seus olhos me seguiam, como se estivesse estudando cada um dos meus movimentos. Eu tentei engatar a ré, mas minha mão tremia tanto que quase não conseguia segurar o câmbio. Foi quando a coisa se mexeu, devagar, como se estivesse se preparando para atacar. O medo me tomou de tal forma que senti minha pele arrepiar inteira, e a única coisa que eu poderia pensar era que eu simplesmente saísse dali o mais rápido possível, antes que aquela noite se tornasse meu último momento de vida. Acelerei o carro, o motor rugindo como nunca antes. Eu mal conseguia pensar. O pânico dominava minha mente. Enquanto fugia, olhei pelo retrovisor e vi uma criatura correndo atrás de mim. Ela era mais rápida do que qualquer animal que eu já tivesse visto. Cada passo fazia o chão tremer e o som de seus passos ecoava pela estrada. O medo agora era insuportável, como se uma sombra tivesse sido instalada dentro de mim. Aquela coisa não era apenas sobrenatural, ela era uma máquina de terror, e a morte parecia se aproximar a cada segundo. Tentei manter o controle do carro, mas minhas mãos suavam tanto que o escorregava, girava entre os dedos. Não fazia sentido, mas eu sabia o que estava acontecendo. Aquilo não era um animal comum. Eu me recusava a acreditar em lendas, mas o que eu via era impossível de ignorar. Era um lobisomem. Só poderia ser. Lendas antigas que eu sempre desprezei, agora estavam se tornando realidade bem na minha frente. O terror tomou uma nova forma. A dor no peito era intensa, como se o medo me passasse matando antes que aquela criatura pudesse fazê-lo. Em um último ato desesperado, virei em uma estrada de terra que conhecia bem, esperando que uma criatura se perdesse. O carro sacolejava com a terra solta, e eu sentia cada impacto no meu corpo, mas mantive o pé no acelerador. Eu sabia que não poderia parar. O som dos galhos quebrando atrás de mim, enquanto ele continuava sua caçada, só aumentava o horror. Eu estava preso em um pesadelo que só parecia ficar mais assustador a cada curva. A única certeza que eu tinha era que, de alguma forma, eles sobreviveram à noite. Quando achei que tinha ganho algum tempo, o som dos passos distantes. O silêncio voltou, mas era um silêncio ainda mais opressor. Meu corpo estava tenso, os músculos doloridos pela adrenalina. Foi nesse momento que o motor começou a falhar. O carro deu um solavanco, tossiu e parou. No meio do nada, na escuridão total. A última coisa que eu queria era sair do carro, mas não tinha outra escolha. O medo já não era só psicológico, era físico, como se meu corpo soubesse que o perigo estava mais próximo do que nunca. Saí do carro devagar, tentando não fazer nenhum barulho, mas a noite parecia amplificar até minha respiração. Olhei em volta. O som de folhas sendo pisadas ecoou na minha mente. Eu sabia que ele estava lá, escondido, me observando. De repente ouvi um rosnado, baixo, gutural, vindo de trás de mim. Antes que pudesse reagir, ele atacou. A força foi brutal, pois se eu tivesse sido atingido por um caminhão, caí no chão, o impacto me tirando o ar. Senti a dor rasgando meu corpo, suas garras cortando minha pele como facas afiadas. Por um momento, pensei que seria o fim. O lobisomem estava sobre mim, seus olhos injetados de sangue, sua respiração quente e pesada, como se estivesse saboreando o momento. Mas então, algo mudou. Talvez tenha sido o instinto de sobrevivência, ou pura sorte, mas consegui levantar e correr, mesmo com a dor queimando minhas costas. Corri como nunca antes, sem olhar para trás. Sabia que se parasse, seria meu fim. Aquela noite se transformou numa luta desesperada entre a vida e a morte, e tudo o que importava agora era sobreviver ao que parecia ser uma sentença de terror. Eu corri por aquilo que parecia ter horas, sem direção, só com o puro instinto de sobreviver. O som dos passos dele sumiu, mas o medo ainda estava comigo.
grudado na minha pele, quando finalmente cheguei a uma estrada principal, caída de joelhos, ofegante, o corpo todo dolorido. O terror ainda estava lá, latejando na minha mente, mas eu estava vivo. O que aconteceu naquela noite parecia surreal, como um pesadelo do qual eu jamais conseguiria acordar. Mas as marcas no meu corpo eram reais, e o medo sempre presentes. Fui encontrado por um caminhoneiro que passava por ali de madrugada. Ele me olhou como se eu fosse um louco quando tentei contar o que aconteceu, mas as respondeu. No meu corpo falavam por si. No hospital, os médicos também não tinham explicado para os cortes profundos, e as autoridades sequer consideraram investigar o que eu disse ter visto. Mas eu sabia a verdade. Aquele lobisomem estava lá, real, faminto, e por pouco não conseguiu me pegar. O terror daquela noite nunca mais me deixou. Até hoje, quando a lua cheia aparece, fico em alerta. Sei que ele ainda está por aí, caçando, esperando sua próxima vítima. E por mais que eu tente esquecer, o medo é algo que eu carrego comigo a cada passo. O sobrenatural não é só um mito, ele é real, e uma vez que você cruza o caminho com ele, não há como voltar atrás. Eu tive sorte, mas a cada noite que passa, eu sei que ela está acabando. O terror não foi. Ele só está esperando.